Fala tropa, meu nome é Derek Rios, eu fui aprovado no CFN de 2022 e eu estudo para concursos militares desde o ano de 2021. No vídeo de hoje eu vou te contar o meu resultado na ESA de 2022, mas eu acho melhor contar um pouquinho da minha história para que haja um pouco mais de contexto no vídeo. Acho que tudo começa no ano de 2020, mais especificamente lá pro finalzinho, quando eu decidi que eu não estudaria mais para vestibulares, eu focaria as minhas energias para o concurso público e mais especificamente os concursos militares. Nesse tempo eu pesquisava muito sobre o alistamento obrigatório porque eu tinha muita vontade de servir e acabou que eu fui me envolvendo em conteúdos relacionados aos militares no YouTube mesmo. Alguns canais que eu posso mencionar aqui é o canal do Farias, o do Catone TV e do Cabo DB, que hoje se chama Canal do Cabo, né? Pindou que eu fui me influenciando por essa cultura militar e isso foi transbordando em mim. E de vez em quando esses canais eles citavam concursos para você seguir carreira no exército. E foi assim que eu acabei conhecendo a ESA. Influenciado por esses produtores de conteúdo, eu tomei a decisão que eu passaria a estudar para a ESA e que eu prestaria esta prova no ano de 2021. E eu me lembro muito bem que no dia 13 de janeiro de 2021 eu comecei a estudar para a ESA. E eu lembro que o começo foi bem conturbado mesmo, porque eu tinha uma péssima base escolar, eu não tinha feito um ensino fundamental bom, eu não tinha feito um ensino médio bom, e eu sentia muita dificuldade, principalmente na matéria de matemática. Então demorou muito para eu fortalecer aquela base que eu tinha em tudo quanto é matéria. Eu fui pegar o ritmo de estudo mais ou menos lá para junho, que faltava mais ou menos 3, 4 meses para a prova da ESA. 5 meses eu acho. E eu estudei bastante. Eu posso dizer que eu estudei mesmo. Eu me esforcei. Eu abri mão de amizades. Eu abri mão de saidinhas que eu poderia curtir, que eu poderia espairecer. Eu abri mão de muita coisa por esse concurso. Eu tava me esforçando de verdade. Eu pratiquei muito, fiz muito exercício, fiz simulado. Eu passava horas sentado estudando para esse concurso e me dedicando de verdade. Várias horas de sono que eu perdi. Eu lembro que nesse ano de 2021 foi o ano mais difícil da minha vida. Não apenas nos estudos, teve outras questões pessoais, econômicas, que nem vale mencionar aqui, mas foi um ano bem conturbado, um ano bem difícil, mas também foi um ano de aprendizado. Eu sabia que eu queria passar nessa prova, então numa tentativa desesperada de passar nesse concurso, de revisar tudo, de fazer muitas questões, eu decidi que um mês antes da prova eu não trabalharia. Eu basicamente eu ficaria em casa e estudaria em tempo integral. E foi isso que eu fiz. Eu paguei as contas do mês e meio que me intoquei em casa. Eu não lembro ao certo quais eram os horários que eu fazia as coisas, porque isso já tem mais de um ano. Mas eu posso dizer com certeza que eu acordava às 4h30 e às 5 horas da manhã eu já começava a estudar. Eu dava uma pausa por volta das 8, 9 horas, só para tomar café mesmo e depois já voltava a estudar. Lá para as 11 horas, eu dava uma pausa, almoçava e 1 hora da tarde eu já estava estudando de novo. Dava uma paradinha para merendar e estudava de novo. Parava também para o meu treino, porque era a minha forma de espairecer. Fazia muito bem, não apenas para a minha parte física, mas também para o meu mental. E foi assim que eu fui sobrevivendo. Estudando por um mês inteiro, eu estudava em tempo integral. Então meu dia começava às 4h30 e terminava às 10 horas da noite. Essa foi de longe a maior idiotice que eu já fiz nos meus estudos, mas é impressionante que se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu não apagaria essa minha idiotice. Porque hoje eu tenho um sentimento, eu penso que em 2021 eu fiz tudo que eu pude fazer para passar naquele concurso. Eu não passei naquela prova da ESA porque não era meu ano mesmo. Mas eu sei que eu fiz tudo. Pois é, o dia da prova chegou e eu, infelizmente não tive um bom desempenho em 2021. Eu fui acima da média, mas eu não fui o suficiente para ser aprovado no concurso.
Eu acertei 34 das 50 questões e eu fiquei arrasado. Eu senti que todo o esforço que eu botei em um ano de estudo tinha sido jogado no lixo. E aí que eu tava na beirada da cama chorando por ter perdido um ano da minha vida. É, né? Mas eu sou brasileiro e brasileiro nunca desiste. Então, uma semana depois da prova eu já estava estudando de novo. Já estava no batente, já estava estudando especificamente os temas, os conteúdos que eu tinha errado mais. E eu estava de volta. Eu sabia que o meu nível de estudo não era raso. Eu sabia que agora eu já tinha uma base e principalmente eu já sabia estudar. Eu já sabia o método que eu poderia usar para alcançar a minha tão sonhada aprovação. Então eu fui lapidando o meu estudo. Os pontos fracos que eu tinha, eu fui batendo e eu fiz um bom trabalho. Já no ano de 2022, eu foquei mais em questões. Eu já tinha uma boa base nos conteúdos, principalmente em português, geografia, história e inglês. Então, como eu disse, eu fui lapidando meu estudo. Agora eu trabalhava mais por questões, eu fazia muitas questões de todos os conteúdos e eu fui batendo na minha matéria que é o meu ponto fraco, que é matemática. Eu estudei muito matemática, eu estudava matemática 5 dias por semana, de 2 a 3 horas por dia. No ano de 2022 eu até estudei menos, eu priorizei mais a minha saúde mental e o meu psicológico. Eu sabia que essas duas coisas eram fundamentais para que eu fosse uma pessoa estável, um estudante estável. E em 2022 eu pratiquei bastante. Eu fiz 29 simulados, entre 50 e 60 redações, e eu fiz bastante questões. Creio eu que eu fiz de mais de 15 mil questões. Sem mentira mesmo, eu praticava bastante. E eu sentia que meu estudo estava finalmente lapidado. Eu já tinha condições de passar no concurso da ESA. Então, chegamos a 4 de setembro de 2022. A minha segunda tentativa na prova da ESA. E eu tenho que confessar que eu estava bem tranquilo nesse dia. Pra falar a verdade, eu estava mais aliviado. Porque na minha mente, aqueles 2 anos de estudo iam acabar ali naquele dia. Eu sabia que eu tinha condições de passar nesse concurso. Na minha mente, eu já me considerava um aprovado. Eu fiz a prova com bastante tranquilidade. Pra falar a verdade, eu até me diverti fazendo as questões. Quando eu vi uma questão muito fácil, eu só faltava dar risada. E, poxa, eu tava feliz, ó, cara. Eu tava feliz com o meu desenvolvimento na prova. Eu saí da prova com uma boa expectativa. Quando eu peguei o Uber para ir para casa, eu já fui corrigindo as questões, vendo o que eu tinha acertado, vendo o que eu tinha errado e especulando se eu poderia passar ou não nessa prova, se eu tinha condições disso. Eu não moro na parte metropolitana do município. Quando eu vou para a cidade, eu fico na casa da minha namorada. Então, nesse dia, quando eu saí da prova, eu fui para casa dela e assim que eu cheguei, eu já comecei a corrigir minha prova. Então, hoje eu vou botar para vocês aqui, eu vou mostrar meus erros, meus acertos na prova da ESA de 2022. Na parte de matemática, eu acertei 10 das 14 questões. Na parte de português, eu acertei 12 das 14 questões. Na parte de história, eu acertei 5 das 6 questões. E em geografia também, eu acertei 5 das 6 questões. Na parte de inglês, eu quase gabaritei, eu acertei 9 das 10 questões. E ao final de tudo, eu acertei 41 das 50 questões no total. Eu calculei minha média e eu tirei 8,26. Quanto aos meus erros em matemática, eu errei na verdade a questão mais fácil da história da ESA. Simplesmente por nervosismo, talvez. É uma questão básica de função afim, tipo, bem básica mesmo, coisa de iniciante,
que eu errei por achar que estava fácil demais, simplesmente. A segunda questão que eu errei, o meu tipo de prova, o tipo B, foi essa daqui. Eu não sabia como fazer. Até teria como fazer, mas eu tinha medo de perder muito tempo. E como vocês sabem, em uma prova de 4 horas, passar 10, 15 minutos em uma questão é muita coisa. Outra questão que eu errei foi essa de matrizes. Eu confesso que eu não sabia fazer. Eu errei também a questão de combinatória, aquela dos soldados. Eu sabia como fazer essa questão, mas eu me confundi, fiquei nervoso e acabei que não consegui acertar. Não consegui nem desenvolver a questão. Quanto à matéria de português, que é o meu forte, que é uma matéria que eu gosto e que ao resolver questões no meu estudo eu acertava bastante. Dando para exemplificar, na parte de português eu treinava fazendo as questões dos concursos anteriores da EA, da SpaceX e do Colégio Naval. A que eu errei foi a primeira, a de interpretação de texto, que é uma coisa que eu sei que eu sou bom. Eu acertava 90% para cima das questões de interpretação de texto. E eu errei simplesmente por excesso de confiança. Eu errei por excesso de confiança. Eu costumava, nos meus treinos, ao resolver questões, eu sempre riscava as alternativas que eu achava que não eram a resposta. E eu fiz isso nessa questão, acabei descartando a alternativa certa logo no começo e acabei marcando errado. Simplesmente também por não ler o texto com atenção. E a outra questão que eu errei na parte de português foi essa das palavras, foi a questão 27, que tem a canção da ESA e tal. Sinceramente, mesmo se eu tivesse resolvendo em casa, na calmaria, eu acho que eu não conseguiria acertar essa questão. Já na parte de geografia, a questão que eu errei foi essa do fuso horário, por preguiça minha de não estudar esse assunto. Eu sinceramente achei que nesse formato nunca cairia na ESA e eu me dei mal, né? Eu errei essa questão por pura imbecilidade, essa é a verdade. Já pela parte de história, a que eu errei foi a questão 40, relativa às invasões holandesas. E o pior disso tudo, que eu sabia a alternativa certa e eu mudei no último momento. É engraçado pensar que se eu tivesse marcado essa questão, eu talvez tivesse passado na ESA. Mas é aquela, né? Já é passado. Já na parte de inglês eu fui bem. E a questão que eu errei foi a 45, dos plurais. Eu me confundi também. Marquei a alternativa incorreta, infelizmente. A redação foi quanto ao uso do celular. Eu creio que eu desenvolvi bem o tema. Tava bem fácil, na verdade. Eu já tinha alguns argumentos prontos na minha cabeça relativos a esse tema. E eu fiz bem rápido a redação. Mas meus comentários gerais sobre a prova é que a prova estava assim, fácil. Talvez por eu ter um conhecimento maior de 2021 para cá. Mas no geral a prova estava fácil, sim. Talvez a prova mais fácil da ESA nos últimos anos. Quanto às anulações, que eu posso falar, né? É uma vergonha para a banca da ESA anular 10% da prova. Caso vocês não saibam, 10% da prova da ESA foi anulada, ou seja, 5 questões. Sendo que dessas 5, 2 simplesmente não tinham gabarito. E você fazendo a prova, você vê 2 questões que não tem gabarito, quem sabe o assunto refaz a questão. Eu mesmo refiz a questão. Dessas 2 questões, cada uma eu refiz pelo menos 2 vezes. Então, eu gastei, sei lá, entre 4 a 7 minutos
refazendo questões que ao final de tudo seriam anuladas e seriam dadas como certa para todos os candidatos. Ou seja, quem estudou de verdade, quem se dedicou, quem passou horas estudando sobre geometria espacial, determinantes e progressão aritmética, teve que refazer as questões e o seu esforço foi nulo, porque essas questões referentes a esse conteúdo foram dadas como anuladas, ou seja, elas foram dadas como certas para todos os candidatos. Quanto às questões anuladas de português, eu achei uma vergonha também, porque simplesmente esqueceram de revisar a prova e deixaram um palavrão na tirinha. Na minha opinião, aquilo daí não era motivo de anulação, até porque a linguagem coloquial ela faz parte do português. Eu queria até cobrar um pouco mais de respeito pelo candidato, porque você se preparar por no mínimo um ano, no meu caso eu me preparei 2 anos, tem gente que se prepara por mais anos para passar nesse concurso, para fazer uma boa prova, e você chega na prova e tem simplesmente 5 anulações, 5 questões dadas de graça, e não apenas dadas de graça. Os candidatos que realmente estudaram, eles perderam tempo fazendo e refazendo essas questões. Mas tá bom, eu acertei 41 das 50 questões, minha média foi boa, eu tirei 8,26 e considerando as notas de corte dos anos anteriores, eu estaria na lista dos classificados. Até que veio o maior baque de todos, que foi algumas semanas, cerca de 2 ou 3 semanas, que saiu a lista com a nota de corte. E eu fiquei muito próximo da nota de corte e é bem improvável que eu esteja classificado na ESA. O que foi um baque para mim. Sinceramente foi um dos piores dias da minha vida, porque eu já estava com a expectativa de que eu fosse aprovado. Eu sabia que a minha nota tinha sido boa. Quem já tinha feito a ESA nos anos anteriores considerou a minha nota como sendo o suficiente para ser aprovado. E eu já estava adiantando as outras áreas, as outras etapas do concurso. Eu já tinha pesquisado os valores dos exames, passagem, eu já tinha adiantado o valor do meu enxoval e eu estava bem animado para que começasse meu curso de formação. E aí eu recebi o baque que eu provavelmente não me classifiquei. Mas como eu disse, né, o brasileiro nunca desiste. Eu já voltei a estudar. Até então meu plano principal é a ESA, mas isso não me impede de pensar em outros concursos. Eu estou aos poucos retomando o ritmo de estudo. Penso em planos B, plano C, mas até então o meu foco é a ESA. E eu vou continuar estudando, porque afinal o estudo é que liberta. Então o recado que eu passo é que eu vou continuar tentando até que um dia dê certo. E eu sei que vai dar certo.